Boa tarde novamente. Nós vamos então para o fechamento desse primeiro dia do 8º Seminário de Direito Administrativo. Eu gostaria de chamar a mesa, em primeiro lugar, ao professor Sérgio Roxo, que é um querido professor da Unesp, é também grande amigo da faculdade. Queria chamar o professor à mesa. E o professor Sérgio Roxo desde sempre apoiou aqui o seminário, é um querido apoiador e estimulador do seminário, além de ser um grande pensador e professor de direito administrativo, também de direito privado, né? Tem uma formação interdisciplinar. E eu gostaria de chamar para a palestra de encerramento, né, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, uma grande honra, professora, recebê-la. Eu sou sempre suspeito para falar da professora, porque ela foi minha orientadora, né? Ela foi minha orientadora no mestrado, e puxa a orelha às vezes ainda. E também foi orientadora do professor Raul aqui, então eu acho que a FDRP tem muito da professora Maria Silvia, não é, Raul? E foi orientadora de muitos professores da USP, professor Marcos Pérez também, não é, professora? E formada em Direito pela USP, fez mestrado e doutorado pela USP sob orientação do professor Cretella, não é? Livre docência também pela USP, numa obra interessantíssima sobre o papel do direito privado na administração pública, depois a titularidade também pela Universidade de São Paulo, da qual resultou um livro já tradicional sobre a discricionariedade no direito administrativo, à luz da Constituição de 88. Então, professora, eu sei que a senhora tem muitos afazeres, agradeço imensamente a disposição de vir com o seu Walter também esposo da Maria Silvia, né? Foi procurador, um grande amigo também. Agradeço a disposição de ter se deslocado a Ribeirão Preto para fazer esse encerramento dessa palestra aqui no nosso evento. Obrigado. Então, só vamos inverter um pouco a ordem aqui. Então, o professor Sérgio Roxo, como ribeirão pretano e anfitrião também, vai fazer uma fala de abertura e, em seguida, a palestra da professora Maria Silvia. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui participando do encerramento desse evento, com a presença da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, por quem tenho pública admiração. Desde minha época de promotor de justiça, de curador de mandados de segurança em São Paulo, onde me aposentei, eu sempre invocava a orientação da professora Maria Silvia. Mas eu vou pedir licença para todos nessa introdução do debate para falar um pouco de algo que eu tenho uma grande admiração, professor, que é pelo cinema. Eu queria falar sobre 2 filmes que enfoca o que é o direito administrativo, dentro da minha visão, o professor da Unesp, aposentado. O direito administrativo é disciplina, a atividade infralegal do Estado. Portanto, não há hoje nenhum momento do direito nacional e internacional mais amplo do que o do direito administrativo. Mas esse é o objeto do direito administrativo. É a atuação infralegal do Estado. Dentro de que perspectiva? Da seguinte perspectiva. Nós, da sociedade civil, podemos fazer tudo, menos o que a lei proíbe. O Estado não pode fazer nada, salvo o que a lei autoriza, dentro da visão moderna do Estado. Portanto, provavelmente, seguramente, não há campo do conhecimento jurídico que mais toca a filosofia do direito hoje em dia do que o estudo da atuação infralegal, não infraconstitucional apenas, infralegal do Estado e de seus servidores. Portanto,
Eu queria dizer a todos que nesses dias eu voltei, professora Maria Silva, a examinar o pequeno livro, pequeno e grande livro do professor Carrió, argentino, sobre o direito administrativo, que ele vai falar a respeito do seguinte: o que é importante na área do direito administrativo hoje é a linguagem. É a linguagem do direito administrativo. Nada mais importante, talvez, toda a dimensão do direito moderno é o estudo da linguagem jurídica. E nela, a maior amplitude de todas é a linguagem do direito administrativo. O professor Carrió apresenta 2 casos, num livrinho de 50 folhas. O primeiro caso é: ladrões entram na casa dele, amarram as pessoas e começam a tomar todos os bens da casa e colocar num saco. Aí, de repente, um dos ladrões vira para o pobre da vítima, dizendo: queria falar com o senhor. Pois não. O que o senhor quer? O que o senhor quer? O que o senhor quer falar? Eu queria pedir licença para usar o seu telefone. Mas eu estou amarrado aqui. Eu vou. Isso é norma jurídica, tem qual que é o limite da norma jurídica, da norma moral? Ele dá um outro exemplo. Um exemplo que aconteceu em concreto no Brasil, que foi a Constituição de 1969. 3 militares procuram um grande escritório de advocacia. Ele dá como exemplo abstrato. Diz assim: olha, doutor, nós queremos uma consulta do senhor e essa consulta vai fazer com que o senhor vai ficar preso aqui dentro do seu escritório. O senhor não vai poder sair. Nós hoje vamos derrubar o presidente da República e rasgar a Constituição. Nós queremos saber do senhor o seguinte: esse ato de derrubar o presidente da República e rasgar a Constituição, tal como ocorreu no Brasil em outubro de 1969, eram 3 militares, sem nenhuma competência para tanto, rasgaram a Constituição e criaram uma Constituição nova, apelidada de Emenda número 1. Rasgar a Constituição e derrubar o presidente da República é um ato jurídico? Nós temos competência para isso? É essa a forma que o direito se expõe? Lendo o livro do professor Carrió, relendo o livro do professor Carrió, eu me lembrei então de 2 belíssimos filmes. Eu coleciono filmes antigos. Um deles chama-se Nunca aos Domingos, que é do Gilles Dassin, e a artista principal era a esposa dele. E ele também trabalha no filme. Melina Mercuri, que acabou fazendo política na Grécia. Ela é prostituta e se prostitui a semana inteira, menos no domingo. No domingo ela quer ir lá para o bar e beber e festejar o domingo com os seus amigos. E nesse domingo ela vai lá, está lá um norte-americano que está pesquisando por que os gregos, que foram tão fartos em grandes inteligências no passado, hoje não têm nada. Ela entra e percebe que o músico que fica tocando o bandolim grego, tem um nome que eu não consigo repetir, não está tocando. Mas e o Zezinho? Não, o Zezinho está lá no fundo, ele não quer tocar. Ela então vai ao fundo. Para mim é o momento maior desse filme. Tem momentos muito importantes, mas esse para mim é o maior de todos. Ela vai lá e fala: ô Zezinho, por que você não vai tocar o bandolim lá? Hoje é domingo. Ele falou: não vou tocar, porque eu estava conversando com o professor americano e ele perguntou assim para mim: ô Zezinho, você sabe o que é colcheia? Sabe o que é semicolcheia? Fusa, semifusa? Não, não sei. Então como é que você pode estar tocando? Você não sabe música. Você precisa estudar tudo isso aí para poder tocar o bandolim.
Portanto, ele me convenceu que eu não sei música, eu não posso tocar música. Aí ela vira para ele e fala, olha, esse professor é um homem muito enganado. O canarinho está cantando lá fora, olha. Está ouvindo o canarinho cantando? O canarinho sabe o que é colcheia e semicolcheia? Fusa e semifusa? Como você. Como você. Quem cria a música é o canarinho. É você. As pessoas que não conseguem criar a música dessa forma inventam uma linguagem para definir a música. Quem fala em colcheia, em semicolcheia, em fusa, em semifusa, é aquele que está fora da criação da música, está criando a linguagem da música. Vem cá, vamos lá para o bar e comece a tocar o seu bandolim. O filme está no Google. O outro filme, então, é mais jurídico do que esse ainda, apesar de que esse é uma grande lição de direito. A linguagem é feita pelo povo. É pelo povo. Nós, da área jurídica, apenas damos forma, dentro de uma democracia, à linguagem do Estado. O segundo filme é O Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang, que é um senhor de idade muito admirado por todos e que sai à rua em Düsseldorf, saía, e o fato é verdadeiro, saía à rua e apanhava uma menina, estuprava a menina e matava a menina. E a população de Düsseldorf, então, pedia polícia. Mais polícia e mais polícia. E a polícia tem que investigar segundo as regras da lei. Não pode sair daí, dentro do Estado moderno. Qual que é o resultado disso? Os ladrões se reúnem. Tem tanta polícia na rua que nós não conseguimos mais roubar. A única solução que nós encontramos aqui, o filme também está no Google, a única solução que nós encontramos aqui é sair investigando quem que é o vampiro. E ele sai investigando uma técnica que não é formalizada por norma jurídica, imediatamente prende o estuprador. E vão julgar o estuprador. E o estuprador diz, mas vocês não podem me julgar porque vocês não são autoridade. Como não somos? Se por acaso você não for morto aqui, você vai sair aí matando mais crianças ainda, estuprando mais crianças. Nós temos o poder de te matar. Que extraordinária visão, me parece, desses dois filmes. Quer dizer, a relevância que se dá ao estudo da linguagem, da atuação do Estado no plano infralegal, que é o nosso objeto do direito administrativo. Portanto, eu sempre, inclusive na Unesp, sempre fugi, me afastei de discutir o direito constitucional. Acabei dando aula de direito civil lá, dei aula de 5 matérias lá na Unesp, porque faltava professor, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque um professor de meia tigela tem que ficar ocupando espaço dos grandes mestres, né? Os mestres eram de São Paulo, não podiam vir na Unesp. Eu, então, tinha que, daqui de Ribeirão Preto, tinha que ir para lá para dar as aulas de direito constitucional, de direito administrativo, de direito civil 1, de direito civil 2 e de lógica jurídica. E dei uma aula, um curso de lógica jurídica lá para 100 alunos da Unesp e de fora da Unesp que vieram. Me comuniquei com os meus amigos argentinos, discípulos do Carrió, mas não é possível, porque lógica não pode se dar lógica para cima. Pois bem, eu me sinto muito frustrado agora, que já estou aposentado de todos os lados, quase todos os lados, né? Já ultrapassei os 80 anos,
me encontrei com 3 procuradores gerais no Tribunal de Contas e eles perguntaram para mim: o que você acha disso tudo? Eu acho que eu queria voltar a ser promotor de justiça. Ele falou: pois é. Eu falei: sim, quero ser promotor de justiça com uma condição. Mas qual condição? Eles riram, né? Com certeza ele vai escolher um local virtuoso, né? Eu quero voltar para o Ministério Público e trabalhar no pior lugar do Ministério Público. Apenas para negar essa história que estão falando a respeito da Previdência Social no Brasil hoje. Fico surpreso, e já não é do direito administrativo isso mais, quando grandes autoridades da República vêm e dizem para mim: nós estamos intervindo na economia brasileira para reduzir o mercado consumidor brasileiro. Nós vamos tirar direito trabalhista, vamos tirar direito previdenciário e, com isto, cada vez mais nós vamos contrair e vamos negar aquilo que a minha geração estudou nos bancos das faculdades, a teoria de Keynes. Não pode existir progresso sem o mercado consumidor interno. Isso ele disse para o Roosevelt tirar os Estados Unidos da quebradeira de 1930. As grandes autoridades da República, de todos os partidos, estão dizendo para mim que não, ao contrário, nós vamos contrair ao máximo o mercado consumidor. Porque só assim o Brasil não vai quebrar. Então, o Keynes, então, não tem razão. O Roosevelt não teve razão em fazer aquela política. Assim, eu fico pensando, professora Silvia, que nós estamos num campo do direito mais rico e mais fértil de todos eles, que é o estudo do Estado no limite infraconstitucional. Em todos esses instrumentos que a Constituição de 1988 nos oferece. Se por acaso nós pudermos marchar nesse caminho e trabalhando para que o mercado consumidor brasileiro aumente, eu estou muito convencido que nós vamos dar grandes passos no sentido de levar o Brasil a uma posição invejável. Eu estou chegando de outra viagem internacional. E, como sempre, toda vez que aqui chego, eu digo para minha mulher e para meus filhos, e agora para os meus netos: nunca mais faço viagem internacional. Essa minha promessa dura até mais ou menos final de dezembro, janeiro, que eu quebro e volto. Estive na belíssima Portugal, na belíssima Espanha, e fiquei morrendo de inveja das ruas tão limpas dos dois países, em primeiro lugar. E, segundo lugar, do número tão extraordinário de livrarias que estão sendo fechadas aqui no Brasil. Estão sendo fechadas aqui no Brasil. Numa delas, em Lisboa, havia uma fila de 100 metros para as pessoas ingressarem na loja para comprar livros. Eu estou muito convencido de que a possibilidade nossa é de melhorar a cada momento o controle da atuação infraconstitucional do Estado. E é claro, em termos econômicos, eu nada sei disso. Eu cheguei a me digo até para os meus parentes agora, que já não tem mais aluno, uma aluna minha me identificou apanhando o avião em Madrid. Nesses dias, aluna da Unesp, estava com o marido dela, e isso me enche de alegria. Quer dizer, eu não sou nem ribeirão-pretano. Eu não sou ribeirão-pretano, eu nasci no estado do Rio. E vim para cá no colo da minha mãe. Portanto, eu sou papagoiaba, que é aquele que nasce no estado do Rio, mas não na cidade do Rio de Janeiro.
e vim para cá e me tornei ribeirão-pretano por diploma dado pela Câmara Municipal. E queria colaborar firme e forte com a nossa Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, aqui, em primeiro lugar. Em segundo lugar, especialmente por ter a invejada posição de poder estar dialogando com essa luz da área do direito administrativo brasileiro, que é a professora Silvia Zanello de Prieto, com quem já tive um contato bem distante daqui, naquele Congresso de Direito Administrativo de Santa Catarina. É bastante tempo isso. Mas a admiração não nasceu em Santa Catarina. Aumentou a cada momento. E, com certeza, eu tentarei continuar caminhando à sombra das luzes lançadas por essa eminente professora. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio Roxo, pelas palavras carinhosas de sempre. E passo então a palavra à professora titular Maria Silvia Zanella de Pietro. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar em Ribeirão Preto novamente. E agora a convite do meu ex-aluno, aluno de graduação também, né? Graduação e orientando no mestrado, o Tiago Marrara, aqui com o professor Raul, que também foi meu orientando no mestrado e no doutorado. E é uma grande honra estar aqui dividindo a mesa com o Dr. Sérgio Roxo, que me deixou bastante feliz com a sua fala e me fez lembrar do meu pai por duas razões, né? O meu pai também era amante de cinema. Ele tinha uma coleção de filmes antigos lá, que era uma coisa... Herdei alguns desses filmes. E também porque o meu pai era um músico nato, ele tocava vários instrumentos sem ler uma nota. Se falasse para ele de colchê, essas coisas aí, ele era a mesma coisa que falar grego. Ele tocava piano, acordeão, violão, o instrumento na frente dele, ele dava lá umas... e saía tocando. Então, me fez lembrar muito do meu pai. O Tiago não me deu um tema específico. Ele falou para eu discorrer sobre o tema que eu quisesse. E ele falou para explorar, por exemplo, o aspecto mais Estado ou menos Estado, que eu vi que já foi objeto aí de falas anteriores, né? Então, eu pensei um pouquinho, um dos aspectos em que entra esse tema de mais Estado, menos Estado, é o da desestatização. E é um tema que está na moda, eu diria que ele esteve na moda, principalmente depois da Constituição de 88, na década de 90, saiu a lei das privatizações, a primeira lei foi a 8.031, de 1990, depois veio a Lei 9.491, de 97, e esse tema ficou assim um pouco na moita por algum tempo, mas agora voltou com força total, porque volta-se a falar muito na desestatização, tanto na esfera federal como na esfera aqui do Estado de São Paulo, principalmente, mas acredito que seja assim uma coisa que esteja acontecendo em vários estados. Eu vou abordar três aspectos. Primeiro, chamando a atenção, assim, bem didaticamente, de uma maneira bem geral, quais as formas de desestatização que nós temos hoje, as principais, pelo menos. Um segundo aspecto é quais as consequências jurídicas da desestatização. Que vocês, o professor Tiago já deve ter falado para vocês sobre a lei de introdução ao Código Civil, que hoje chama a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que veio aí com alterações o ano passado, com a Lei 13.655, e que exige que as autoridades administrativas, autoridades de controle, as autoridades judiciais apontem as consequências das suas decisões. Então, eu vou tentar apontar um pouco
as consequências de algumas das formas de desestatização. E, por fim, eu vou trazer alguns exemplos de desestatizações que deram certo e de outras que não deram certo. É muito difícil dizer eu sou a favor ou sou contra a desestatização. E o que eu sou contra é fazer apenas por razões ideológicas. Eu acho que se tem que procurar uma solução que seja boa para a administração pública, principalmente para os administrados, e não fazer uma coisa apenas porque é a minha ideologia, porque eu sou liberal, porque eu sou neoliberal. Eu acho que não é isso que importa. A lei de desestatização que está em vigor ainda, a Lei 9.491 de 97, ela prevê 3 formas de desestatização, mas eu vou acrescentar mais algumas que eu acho que têm sido postas em prática também. Uma delas é a transferência de ativos ou de ações de empresas estatais para o setor privado. É o que esteve em discussão no Supremo Tribunal Federal ontem, e para saber se essas desestatizações, se transformar uma empresa estatal em uma empresa privada, depende de autorização legislativa ou não. Essas desestatizações já têm sido feitas desde longa data aqui no direito brasileiro. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra privatização, ainda acho que não existia a lei da privatização, foi aqui no estado de São Paulo. Eu era procurador do estado e se falou na privatização da VASP, que era uma empresa estatal, foi privatizada e desapareceu, que foi um desastre total a privatização. Mas nós temos ouvido falar de várias desestatizações, por exemplo, na área de telecomunicações, e nós tínhamos as empresas estatais que foram transformadas em empresas privadas, na área de energia elétrica. Muitos bancos estatais foram privatizados. Agora volta-se a falar em privatização. Por exemplo, o João Dória assumiu e já está falando em privatizar 4 empresas estatais. Uma delas não seria propriamente privatizar a imprensa oficial do Estado, ele quer que seja absorvida pela Prodesp, que eu achei esquisitíssimo, porque são 2 empresas que têm objetivos diferentes, e não sei como é que uma empresa pequenininha como a Prodesp pode absorver uma empresa grande como a imprensa oficial, que é responsável por todas as publicações oficiais. Eu fico imaginando as publicações de leis, dos atos do executivo, de todos os atos do judiciário, tudo isso absorvido pela Prodesp. Enfim, a Emplasa também iria ser privatizada, a CBTO, se não me engano, CPTO, a Companhia Paulista de Obras Públicas, também vai ser privatizada. Então, ele já falou de 4. E sem falar que agora se comenta muito na privatização do saneamento básico, e eu tenho uma curiosidade em saber como vai ser feita essa privatização, se é que vão conseguir concretizar. Mas esse é o primeiro sentido da desestatização que consta aqui da Lei 9.491. É, na realidade, transformar uma empresa estatal numa empresa privada mediante a venda de ações, mediante a venda de ativos. A segunda modalidade prevista também na lei é a transferência para a iniciativa privada da execução de serviços públicos. E aqui é que entram os institutos da concessão de serviços públicos e hoje também das parcerias público-privadas nas modalidades de concessão patrocinada e concessão administrativa. Eu diria que a concessão de serviço público é um instituto dos mais antigos do direito administrativo. Ela nasceu, toda a teoria, lá na França, no fim do século XIX, e toda a teoria que se construiu a partir da concessão de serviço público foi transferida para os contratos administrativos em geral, e hoje é o que consta da nossa Lei 8.666. Então, é um instituto antigo, só que ele esteve esquecido durante muito tempo. Quando eu era procuradora do Estado, quando eu estudei direito administrativo, a concessão era tratada assim, en passant. Ninguém se aprofundava muito, porque não havia quase casos de concessão de serviço público.
Quando veio, após a Constituição de 88, saiu a Lei de Concessões, a Lei 8987, veio a Lei Geral de Desestatização, a concessão ressurgiu com grande força, e ela ressurgiu de duas maneiras. Seja fazendo concessões novas, abrindo licitações para fazer concessões de serviço público, seja como decorrência da privatização de empresas estatais que prestam serviço público. E isso foi feito, vocês pensem no exemplo da telecomunicações. Nós tínhamos empresas estatais que desempenhavam serviço público de telecomunicações. Quando essas empresas foram privatizadas, isso aconteceu, exigiu dois momentos. A transformação da empresa em empresa privada. A empresa estatal se transformou em empresa privada. Segundo momento, essa empresa privada passou a ser concessionária do serviço público. Então, a mesma empresa que atuava como empresa estatal, ela foi privatizada e passou a atuar como concessionária de serviço público. Vocês vejam que quando é feita a privatização de uma empresa estatal, ela pode atingir uma empresa estatal que desempenha atividade econômica, um banco, por exemplo. Pense no exemplo do Banespa, não sei se alguém aqui é da época do Banespa, eu sou. O Banespa era um banco do estado de São Paulo. Ele foi privatizado e hoje é o Santander. Banespa, como sociedade de economia mista, desapareceu, foi substituído pelo Santander. Então, quando a empresa estatal desempenha atividade econômica e ela é privatizada, ela deixa de obedecer às normas das empresas estatais, ela vai obedecer às normas das empresas em geral, deixa de interessar diretamente ao Estado como empresa estatal. Mas se a empresa estatal presta serviço público e ela é privatizada, aquele serviço público ou vai ter que ser assumido pelo Estado ou vai ser dado em concessão. Por isso que essas privatizações de empresas que prestam serviço público obedeceu a dois momentos. O primeiro momento em que foi feito o leilão para que alguém adquirisse o controle daquela empresa, e o segundo momento, essa empresa que ganhou a licitação celebrou um contrato de concessão de serviço público com o governo e continua a prestar aquela atividade de serviço público, só que na qualidade de empresa concessionária de serviço público. A terceira forma prevista na Lei de Desestatização é a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis ou imóveis estatais para a iniciativa privada. Então, aqui já não se trata mais de prestação de serviço público. São bens públicos, bens móveis e imóveis, que o Estado, ao invés de explorar diretamente, vai permitir que terceiros façam a exploração comercial desses bens. Aqui entram, por exemplo, da Petrobras, dessas empresas que fazem a exploração de petróleo e de outros minérios. As jazidas são bens públicos. A exploração das jazidas é transferida a outra empresa mediante contratos de concessão. Outro exemplo que entraria aqui seriam as concessões de obras públicas, do tipo das concessões de rodovias, concessões de ferrovias, que também envolvem normalmente dois objetos. Quando o poder público contrata uma empresa que vai realizar uma obra às suas próprias custas, depois ela vai recuperar aquilo que investiu, explorando comercialmente aquela obra, nós temos a concessão de obra pública, que é o que acontece nas concessões de rodovias da Biancheta, da Anhanguera Bandeirantes e inúmeros outros exemplos. Para exploração de obra pública, no sentido de que a empresa ela constrói a obra ou ela faz ampliação da obra e depois ela vai cobrar de quem usar aquela obra. Ela vai cobrar a tarifa, vai cobrar o preço público. Então, são contratos de longa duração, porque a empresa
tem que fazer essa exploração pelo tempo suficiente para ela recuperar o que investiu. Daí nós pagarmos essa tarifa. Então, essas são as 3 modalidades de desestatização previstas na lei de desestatização. Mas poderíamos citar também como exemplo a terceirização, que está muito em moda hoje, fala-se muito em terceirização, que seriam os contratos que a administração pública celebra com terceiros para a prestação de serviços, não serviços públicos, atividades meio para a administração pública ou realização de obras, e que, infelizmente, assumiram a forma de fornecimento de mão de obra. Então, a administração pública celebra um contrato com uma empresa, ela dá o nome de contrato de prestação de serviços, mas, na realidade, essa empresa vai fornecer mão de obra para a administração pública. Isso acontece no Brasil inteiro, no governo federal, estadual, municipal, até o Tribunal de Contas tem pessoal terceirizado. E aqui eu acho que é uma irregularidade grande. As pessoas gostam, a administração pública vem dando preferência à terceirização como um meio de diminuir o quadro de servidores públicos. A administração pública não quer, o servidor público hoje é mal visto, né? O servidor público quase que é o responsável por todos os males que a gente enfrenta. O senhor falou da Previdência, eu também tinha vontade de escrever um artigo sobre Previdência, mas como todo mundo quer a Previdência, eu vou escrever alguma coisa e eu vou apanhar depois, né? Mas estava precisando alguém falar algumas coisas sobre isso. Quando esse pessoal terceirizado vem trabalhar dentro da administração pública, ele não tem vínculo de emprego com o Estado. Ele é empregado da empresa contratada com a administração. Então, isso diminui os custos da administração pública, porque os custos com os encargos sociais. Quem vai pagar a previdência desse pessoal é a empresa que a administração contratou. A administração pública não paga nada. Só que há um problema. Esse pessoal não tem vínculo de emprego com a administração pública, eles não são servidores públicos, eles não podem praticar atos administrativos que produzam efeitos jurídicos, não podem celebrar contratos, não podem aplicar uma penalidade, eles não são servidores públicos. E, infelizmente, existem órgãos na administração pública que funcionam só com esse tipo de pessoal. É uma realidade triste, mas que está aí, né? Uma outra forma de desestatização seria a liberalização de serviços públicos. O que significa liberalizar serviços públicos? É o contrário de publicácio. Quando a administração pública, o Estado, assume uma determinada atividade como sua, e diz, eu vou prestar essa atividade como serviço público, ele está fazendo a publicatio. Ele está transformando uma atividade privada em serviço público. Às vezes com caráter de exclusividade, às vezes sem exclusividade. A liberalização é o contrário. O Estado pega uma atividade que é serviço público e transforma essa atividade em atividade privada, devolvendo-a para o setor privado. Aqui no Brasil é um pouco difícil, mas nós tivemos uma liberalização parcial de serviços públicos, eu diria assim que meio à margem da Constituição, mas foi feita. Porque na União Europeia, surgiu a ideia de que a existência de serviço público exclusivo do Estado contraria o princípio da livre iniciativa. Quando o Estado pega uma atividade, se isso aqui é serviço público exclusivo do Estado, ele está tirando aquela atividade da iniciativa privada. Então, não pode haver serviço público. E eles acham também que a existência de empresas estatais fere o princípio da liberdade de competição. Então, na União Europeia, falaram, não se fala mais em serviço público, substituíram a expressão serviço público por serviço de interesse econômico geral. Por que isso aconteceu na União Europeia? Porque a União Europeia foi formada com
base em interesses puramente econômicos. Eles não estão preocupados com os direitos sociais, é só com o aspecto econômico. Hoje mudou. Vocês vejam o problema que a União Europeia, problema social que a União Europeia está enfrentando com os imigrantes, com os refugiados. É um problema social imenso, além de ser um problema econômico, é um problema social. Então, eles já substituíram a expressão serviço público econômico, serviço de interesse econômico, por serviço de interesse geral, já tiraram o econômico. Mas por que eu estou falando isso? Quando na União Europeia se proibiu até o uso da expressão serviço público, aqui no Brasil também começaram a dizer, vamos acabar com os serviços públicos. Só não puderam porque a Constituição prevê serviços públicos em vários dispositivos. O principal deles é o artigo 175, que diz que incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos. E vários outros dispositivos usam a expressão. Então, não podia acabar, não podia seguir os passos da União Europeia inteiramente, mas parcialmente eles seguiram. E aí é que eu digo que eles infringiram parcialmente a Constituição, porque aqueles serviços de natureza econômica que são previstos no artigo 21 da Constituição, telecomunicações, energia elétrica, portos, é um rol grande do artigo 21, incisos 11 e 12, sempre foram considerados serviços públicos, que é um dispositivo que já vem das Constituições anteriores, e eram considerados serviços públicos exclusivos do Estado. O que fizeram? Por meio de legislação infraconstitucional, primeira lei que eu acho que fez foi na área de telecomunicações. Eles disseram que uma parte daquelas atividades de telecomunicações não é serviço público. Então, a Lei Geral de Telecomunicações, ela nem usa a expressão serviço público. Eu já tive o trabalho de ler a lei inteirinha para ver se encontrava a expressão serviço público, ela não tem. Ela fala em serviço de interesse geral e serviço de interesse restrito. E ela considerou que uma parte da atividade de telecomunicações está aberta à livre iniciativa, portanto, está sujeita aos princípios da ordem econômica. A mesma coisa foi feita no setor de energia elétrica, no setor de correios, no setor de portos. Então, houve uma liberalização parcial dos serviços públicos. Só não fizeram total, porque precisaria uma mudança grande na Constituição. Então, mas a liberalização, depois nós vamos ver quais as consequências dessa liberalização. E uma outra coisa também que nós podemos mencionar foi a chamada desregulação, que é um novo modelo de regulação. Existem dois dispositivos fundamentais na Constituição, no capítulo da ordem econômica, que tratam da intervenção, mas para diminuir a intervenção do Estado no domínio econômico. O artigo 173, que diz que, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, o Estado só desempenhará atividade econômica por motivo de segurança nacional ou interesse coletivo relevante. Fora daí, a atividade econômica é do particular. Quer dizer que o Estado, esse dispositivo, adotou o princípio da subsidiariedade, que é um princípio que foi desenvolvido pela doutrina social da Igreja e que tem duas feições, duas regrinhas fundamentais. De um lado, esse princípio significa que o Estado deve respeitar a iniciativa privada, deve respeitar os direitos individuais e deixar que o cidadão atue sozinho em tudo aquilo que ele puder atuar sozinho. Mas a segunda regra é que quando o Estado não puder, o cidadão não puder agir sozinho, o Estado deve subsidiar, daí se falar em princípio da subsidiariedade. Então, o Estado vai subsidiar a iniciativa privada. Esse artigo 173, ele acolheu o princípio da subsidiariedade, que, aliás, já vem da Constituição de 67. E, de outro lado, o artigo 174, que fala do papel do Estado como agente regulador, agente normativo e regulador da ordem econômica. E com esse papel o Estado vai incentivar. Quer dizer, o que esse dispositivo quis dizer? Esses dois dispositivos conjugados.
que o Estado vai exercer atividade econômica de forma menos intensa. Ele vai se afastar da atuação direta na economia, por meio de empresas estatais. E, de outro lado, o Estado vai ampliar a intervenção indireta, porque ele vai aumentar a regulação. E, ao invés dele exercer diretamente atividade econômica, ele vai regular a atividade econômica exercida pelo particular. Então, esses dois dispositivos juntos, eles servem de fundamento à privatização das empresas estatais. Então, o Estado privatiza e vai ampliar a regulação. Por isso que eu digo que essa desregulação significa uma mudança na forma de regulação, na forma de atuação do Estado no domínio econômico. Bom, quais as consequências das desestatizações? É difícil a gente imaginar todas as consequências, mas essa lei, essa LINDB, aí, como se diz, né, já ficou conhecida como LINDB, ela me obrigou a pensar. Eu não sei se essa exigência dela, de que os órgãos administrativos, os órgãos judiciais, os órgãos de controle apontem as consequências práticas, se isso vai ser obedecido. Mas isso seria interessante que fosse obedecido. A gente, quando a autoridade vai decidir uma coisa, ela pensar qual a consequência disso. Quais as consequências? Eu estava examinando um assunto em que o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Ministério Público queriam invalidar um contrato administrativo que já estava em execução porque teria havido uma irregularidade no processo de licitação. E a lei diz, em caso de invalidação, deve pensar nas consequências. Quais as consequências se invalidar? Tem que fazer outra licitação, que vai demorar meses ou anos. Tem que fazer contratações de emergência, sem licitação. E talvez correr o risco de contratar por um preço mais elevado. Sem falar que o poder público corre o risco de ter que indenizar o contratado se não foi ele que deu causa à ilegalidade. Então, isso é pensar nas consequências jurídicas. Mas, voltando aqui para o tema das desestatizações, vamos pensar um pouquinho nessas consequências jurídicas. Então, eu já falei se a privatização da empresa atingir uma empresa estatal que desempenha atividade econômica, ela vai deixar de se submeter às normas da Constituição, que regem a administração pública, não vai mais se submeter à lei das estatais, essa lei 1303, ela vai passar a se submeter às normas que atingem as empresas privadas em geral. Ela não é mais empresa estatal. O regime jurídico vai mudar. Ela deixa de se submeter às regras da administração pública. Não tem mais que fazer licitação, não tem que fazer concurso público, não tem que obedecer as normas do orçamento público, ela é uma empresa privada. Se a empresa estatal presta serviço público, eu já falei que ela, ou o Estado vai assumir aquele serviço público, ele vai privatizar a empresa, o Estado tem que assumir, ou ele vai ter, que normalmente tem acontecido, ele vai transferir aquele serviço público mediante concessão. Então, aquela empresa que foi privatizada, ela vai passar a ser uma empresa privada, sujeita ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, mas também parcialmente ao direito público. Ela vai ter um regime jurídico híbrido. Porque a empresa concessionária, ela vai administrar, em grande parte, bens públicos. Se os bens públicos estão vinculados à prestação do serviço, eles têm o mesmo regime jurídico dos bens públicos. Eles não podem ser alienados, não podem ser objeto de ucapião, não podem ser penhorados. São aqueles bens reversíveis. A responsabilidade da empresa por danos causados aos particulares é uma responsabilidade objetiva igual à da administração pública, porque o artigo 37, parágrafo 6º, diz que a responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviço público.
Os princípios, a empresa concessionária, embora ela seja uma empresa privada, ela vai se submeter aos princípios da prestação do serviço público. O princípio da universalidade, ela tem que levar o serviço para todo mundo. O princípio da isonomia, princípio da continuidade, ela não pode parar a execução do serviço. E sem falar na sujeição a todas as cláusulas exorbitantes, porque ela, como empresa concessionária, ela está vinculada ao poder público através de um contrato de concessão. E nesse contrato de concessão, a administração pública aparece em posição de supremacia, tem poder de fazer intervenção, tem poder de fazer rescisão lateral, ação, caducidade, tem poder de aplicar penalidades. Então, embora ela seja uma empresa concessionária, ela é uma empresa privada, pelo fato dela prestar um serviço público, ela se sujeita em grande parte ao regime jurídico de direito administrativo. Ela obedece à lei de concessões. E as consequências da liberalização do serviço público? Voltando ao caso da União Europeia, e lá eles fizeram a liberalização de vários serviços, por exemplo, telecomunicações, energia elétrica, tudo isso foi liberalizado, deixou de ser serviço público, passou a ser atividade econômica aberta à livre iniciativa. Só que a União Europeia, a própria Corte de Justiça, percebeu que essas atividades são essenciais e que se deixar ao livre jogo, ao livre-arbítrio da iniciativa privada, eles vão prestar o serviço quando interessar a eles. Então, o que fez a União Europeia? Impôs a essas empresas algumas obrigações que eles chamaram obrigações de serviço público. É universalidade, continuidade, isonomia. Só deixou de chamar serviço público, mas obedecendo a essas obrigações de serviço público. Então, o que acontece quando há uma liberalização? Se você devolve aquela atividade para a iniciativa privada, a empresa privada não tem o dever de prestar para todo mundo, não tem o dever de universalidade, não tem o dever de continuidade. Então, a consequência de você tirar uma atividade da órbita do serviço público é que essas características todas que estão presentes no serviço público deixam de existir. E isso pode ser prejudicial para o interesse da coletividade. Bom, no caso da terceirização, as consequências são bastante negativas. Eu já apontei que esse pessoal terceirizado não é servidor público, eles não podem praticar atos administrativos, não podem celebrar contratos, eles não podem fazer nada. Então, essas são as consequências. E uma coisa importante também, isso aqui é da maior importância, é a história do lucro. Quando é uma empresa estatal que presta um serviço público, ela não tem objetivo de lucro. Ela até pode ter lucro, mas não constitui objetivo da empresa estatal a ideia de lucro. Quando aquela mesma atividade, a empresa é privatizada, ela passa a atuar como concessionária de serviço público, surge a ideia de lucro. Porque nenhuma empresa privada vai querer atuar sem lucro. É só o Estado que tem condições de prestar atividades gratuitamente ou com prejuízo. Nenhuma empresa privada, concessionária de serviço público. Então, aquela mesma atividade, quando passa para concessionária, que vai ter um lucro, ela vai ter um custo maior, com toda certeza. Por isso que eu fico pensando na privatização do saneamento aqui em São Paulo. A Sabesp é uma sociedade de economia mista. Ela vive quase que exclusivamente de tarifa, ela não recebe verbas do orçamento do Estado, ela vive de tarifas. E ela é obrigada a prestar serviço. Eu me lembro uma vez conversando com um advogado da Sabesp, ele diz o seguinte, que a Sabesp ela é concessionária de vários municípios. Os municípios são titulares do serviço de saneamento e eles contratam a Sabesp como concessionária. Mas, às vezes, a Sabesp se limita a fornecer água. O município faz a distribuição da água. A Sabesp só fornece a água.
E ela me falou que havia vários municípios que não pagavam a Sabesp. E a Sabesp continuava fornecendo a água. Daí eu perguntei, mas por que vocês continuam fornecendo se eles não estão pagando? Ah, porque nós somos uma empresa estatal, desempenhamos um serviço público de interesse público, nós não podemos deixar de prestar. Será que uma empresa privada faria a mesma coisa? Eu duvido. E sem falar uma dificuldade do saneamento, é que a lei federal de saneamento, e agora veio aquela medida provisória que já perdeu o prazo, mas parece que eles vão repetir as mesmas normas, mas a lei atualmente em vigor, ela prevê que a tarifa de saneamento é uma tarifa subsidiada. Então, os municípios que têm maior poder aquisitivo pagam tarifa maior para subsidiar os municípios de menor poder aquisitivo. Se você privatizar o saneamento de maneira que haja várias empresas, cada uma atuando, eu não sei como é que vai ficar essa história da tarifa subsidiada, porque uma empresa que está prestando serviço no município não vai querer subsidiar o outro município. Enfim, eu vou aguardar. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que eles vão fazer essa privatização do saneamento. Bom, o último aspecto, que é se a desestatização é um instrumento útil para melhorar as atividades estatais, se ela produz bons resultados ou não. Eu disse que ia dar alguns exemplos de desestatização que deram certo e outros que não deram certo. Eu acho que se vocês pensarem assim, 1 minuto, vocês já vão lembrar de uma empresa, de uma privatização que deu uma confusão louca, deu um desastre louco, matou um monte de gente, causou dano ao meio ambiente. Quem é? A Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era uma empresa estatal. E ninguém, não, na época parece que houve reclamações. Ninguém fala quem privatizou a Vale do Rio Doce. Eu nem me lembro quem foi. Então fala. Fernando Henrique. Foi o Fernando Henrique, ele está falando. Mas foi privatizada e foi um desastre. Eu não me lembro de, na época em que ela era empresa estatal, de ter havido um desastre como aconteceram 2 já, e agora um terceiro em vias de acontecer. Então, foi a privatização da Vale do Rio Doce foi um desastre total. Mas nós podemos citar um exemplo que deu certo, talvez não seja assim um exemplo assim de nota 10, mas que produziu bons resultados, que foi a privatização do sistema de telecomunicações. Né? Vocês são jovens, não viveram a época em quando você comprava uma linha telefônica, você demorava, às vezes, anos para receber um telefone na sua casa. Eu vivi essa época. A minha mãe comprou um telefone quando nós mudamos para São Paulo, mas nós usamos o telefone do vizinho não sei quantos anos, porque demorava muito. Hoje, tem telefone em todos os rincões aí do Brasil. Eu não diria que seja nota 10, porque também essas empresas de telecomunicações são as campeãs de reclamações. Né? Eu mesmo teria uma reclamação, eu tenho um problema que eu não sei como resolver. Se alguém souber, me dê o caminho, porque eu não descobri ainda. Eu tinha um telefone da Vivo e um dia a NET telefonou lá em casa, sugerindo para eu comprar o tal do combo. A palavra combo significa telefone, internet e televisão. Eu comprei o tal do combo. E eles falaram que iam pedir a portabilidade da Vivo, do telefone da Vivo para a NET. Resultado, eu pago a NET e pago a Vivo. Faz uns 3 anos. E não sei como me livrar. Eu tenho medo de ligar para a Vivo, olha, cancela a linha, daí eu fico sem telefone, sem internet, sem televisão. Eu não sei como resolver. E diz que não adianta telefonar para a Anatel se você não tiver tentado resolver. E já me disseram que precisa ir a juízo. Eu já pensei em cancelar a linha, cancelar a NET, cancelar a Vivo, comprar outra linha e começar tudo de novo, né, para ver se daí eu me livro de uma das duas. Mas é um exemplo de mau funcionamento. Mas, de qualquer forma, teve seu aspecto positivo, porque levou um serviço público para todas as partes aí do Brasil. E as concessões de rodovias?
nós pensando em concessões de rodovia, nós podemos lembrar do sistema Anchieta Imigrantes, do sistema Anhanguera Bandeirantes, da Castelo Branco, são todas concessões do Estado de São Paulo, que deram bons resultados, porque nós temos estradas de primeiro mundo e temos um atendimento de primeiro mundo. Nós, uma vez, quebramos o carro dentro do túnel da Via Anchieta, meu marido falava, acelera, eu falei, eu estou acelerando até o fim, o carro não obedecia, não saía do lugar de jeito nenhum, e nós íamos lá, porque estava inaugurando uma segunda pista lá da Imigrantes, nós conhecemos a pista de cima do guincho, né? Mas nem bem nós paramos, já estava o guincho da Ecovias atrás de nós. Se você fura o pneu, dá um pouquinho, já tem o carro lá prestando assistência. Então, é um trabalho, as estradas são muito boas. Mas isso teve um custo muito alto para nós. Eu examinei contratos de rodovias aqui do estado de São Paulo e eu falei muito contra isso, porque eu achei que é um absurdo. Porque quando se faz a licitação, a lei de licitações nas concessões de serviço público prevê como um dos critérios de julgamento para a escolha do vencedor, o da maior oferta. Não é a melhor tarifa ou o melhor serviço, é a maior oferta. O que significa essa maior oferta? Os licitantes vão dizer, para ganhar a licitação, eu ofereço 10 milhões, ofereço 15 milhões. Esse é o critério de escolha. E não é um valor pequeno, é um valor que vai ser dividido por todo o tempo de duração do contrato. Se o contrato dura 25 anos, esse valor vai ser, vocês imaginem o montante dessa oferta que vai ter que ser pago durante todo o tempo do contrato. E quem paga esse valor da oferta? Somos nós, porque ele vem embutido no valor da tarifa. E, além disso, o governo do estado de São Paulo, ele tem a participação, um índice de porcentagem, aí não me lembro quanto, não sei se é 6%, em toda a arrecadação da concessionária, que também vem embutido no valor da tarifa. Então, quando nós pagamos a tarifa aqui nas rodovias estaduais, nós não estamos pagando só o preço de uso da rodovia, nós estamos pagando também o valor da oferta e da participação do Estado. Então, por que hoje você quer fazer muita concessão de serviço público, PPP? Porque o poder público hoje vê na concessão uma fonte de receita. Ele faz a concessão e recebe essa receita. O que é uma mudança grande no Instituto da Concessão, porque quando foi concebida a concessão, se dizia o seguinte, a concessionária objetiva o lucro. O poder concedente ele vai zelar para que o serviço seja prestado da forma, vai zelar pelo interesse público. O serviço vai ser prestado da melhor forma possível. Só que hoje o poder público também objetiva o lucro. Quem protege o consumidor? É a grande pergunta. A gente vai muito para o Guarujá quase todo fim de semana. Você paga na ida R$ 26,20 de pedágio e na volta na Piaçaguara você paga mais R$ 12. Então, entre ir e voltar para o Guarujá são 90 quilômetros e outro tempo para voltar, você gasta R$ 40 de pedágio. É caro. Não sei quantos pedágios são daqui até São Paulo, mas deve ser 8 pedágios. Paga caro. Nós temos boas rodovias, mas pagamos caro por elas. Eu critiquei muito esse critério de escolha, mas o poder público adorou, porque hoje, eu me lembro que quando o Pita foi prefeito, ele queria criar um pedágio numa estrada lá, no viaduto, não sei o quê, ele queria fazer uma concessão. Por que quer fazer concessão? Porque ele quer receber o valor da oferta. Então, virou uma fonte de recursos para o poder público. Agora, nós temos exemplos de concessões de rodovias, principalmente federais, que foram um desastre total. Rodovias, ferrovias e de aeroportos. Eu estava vendo aqui, saiu uma notícia, deixa eu ver se eu acho aqui, no dia 15 de abril, agora de 2019, o Estado de São Paulo publicou uma notícia
dando conta da situação de algumas concessionárias de serviços públicos federais, somente rodovias e aeroportos, que elas não têm dinheiro para pagar o valor da oferta. Elas acumulam uma dívida de 6 bilhões para o BNDES. E alguns bancos privados também tiveram prejuízo porque prestaram garantia, a empresa não tem condição de pagar. Então, as concessões não deram certo e já estão cogitando de extinguir. E também, na mesma data, foi publicada uma notícia de que a ferrovia transnordestina estava correndo o risco de voltar para o governo, porque também não deu certo. E é tão ruim a situação das concessões de rodovias, ferrovias e aeroportuárias, que o governo federal fez primeiro uma medida provisória, que foi transformada na Lei 13.448 de 2017, criando a figura da relicitação. Quando eu vi a palavra relicitação, eu falei, meu Deus, eu estou ficando ultrapassada, nunca ouvi falar em relicitação, fui ler a lei, né? Significa o seguinte, a concessão vai indo mal, o poder público faz um acordo com a concessionária, fala, você promete que não vai concorrer na próxima licitação, mas eu vou fazer uma outra licitação com outras condições para celebrar um novo contrato. E esse que vai indo mal, ele continua a prestar o serviço até que outro contrato seja. Então, é uma licitação feita durante a vigência de um contrato de concessão. Imagina como estão funcionando mal essas concessões para que se tenha que cogitar de um instituto novo do tipo da relicitação. Por que ocorre essa situação ruim? Eu acho que é vários fatores. Um deles, eu diria que é a má escolha da concessionária na licitação, porque o nosso processo de licitação nem sempre, eu diria que na maior parte dos casos, não permite uma escolha adequada do melhor contratado. Esse é um problema. Outro problema é a falta de planejamento, de estudo de viabilidade econômica. Porque se você vai fazer uma concessão que vai depender de receber tarifa ou mesmo outras fontes de receita, você tem que fazer um estudo para saber se é viável. Você vai fazer uma concessão de rodovia numa estrada aí que não tem quase movimento, não adianta você querer fazer, a concessão não vai ter dinheiro, a empresa não vai sobreviver. Então, a falta de planejamento, de estudo de viabilidade econômica. E um outro fator também é que muitas empresas concessionárias, não só concessionárias de serviço público, mas empreiteiras de obras públicas também, estão envolvidas na Lava Jato. E por estarem envolvidas na Lava Jato, perderam as condições de executar os contratos e daí deu no que deu. Bom, eu já falei demais, não sei se eu fui suficientemente clara, eu não quis tomar partido, eu acho que há muita coisa que o governo faz, porque se nós formos estudar a evolução do Estado, a evolução do direito administrativo, dos institutos de direito administrativo, a gente percebe que as coisas vão e voltam, vão e voltam. Nós tivemos o período do Estado liberal, que o Estado atuava pouco, era o laissez-faire, laissez-passer. Depois nós tivemos um Estado que cresceu muito, que atuava em todas as áreas, e agora nós estamos querendo diminuir o tamanho desse Estado. Eu acho que, eu volto a dizer, que nós não podemos querer diminuir o tamanho do Estado só por uma questão de ideologia. Nós temos que procurar saber qual é a melhor solução, qual é o instituto mais adequado em vista da situação que se vive. E hoje alguém falou, o professor Murilo falou como conseguimos dinheiro, né? E hoje essa necessidade de recursos financeiros está levando à procura de novidades, institutos novos, vamos privatizar, vamos acabar com o servidor público, vamos acabar com a aposentadoria, vamos acabar com tudo.
eu não tenho nada contra ministros da economia, né? Mas esse pessoal da área econômica, eu acho que eles até sonham com números. Eles sonham com as cifras. E na realidade não dá para pensar apenas em termos financeiros, em termos econômicos. Nós temos que pensar no país como um todo. Nós temos que pensar também no social. Eu não tem nada a ver com o tema aqui, mas o senhor falou da reforma da Previdência. Há muitas coisas que falam que eu acho que estão erradas, precisariam ser melhor esclarecidas. Uma é que o funcionário público é visto como o grande vilão, como se o funcionário público tivesse que pagar. Eu já vi essa frase dita na mídia. O funcionário público, a aposentadoria dele é paga pelo trabalhador. Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque são dois fundos previdenciários completamente diferentes. A situação do servidor nem sempre é melhor do que o trabalhador da iniciativa privada, porque o servidor ele contribui sobre a totalidade dos vencimentos. Se ele ganha 20 mil, ele contribui 11% sobre os 20 mil. E na iniciativa privada, ele contribui sobre o salário de contribuição. O servidor aposentado, ele contribui para a aposentadoria igual ao servidor em atividade. O trabalhador da iniciativa privada não contribui, o aposentado, porque a Constituição proíbe. O servidor tem um limite mínimo de idade, já há alguns anos, eu não sei se é desde a emenda 41, já tem um limite mínimo de idade para aposentar, o que não existe na iniciativa privada. Então, eu acho que, e também uma coisa que me preocupa muito, é essa história de querer instituir esse regime de capitalização, que já foi cogitado na época do Fernando Henrique, e tiveram que voltar atrás por uma razão muito simples. No regime de capitalização, a pessoa contribui para ela mesma para o futuro. No regime atual, quem contribui para pagar as aposentadorias daqueles que já estão, os benefícios já conseguidos. Se você criar o regime de capitalização, que vai passar a contribuir só daqui para frente, quem vai responder pelos benefícios passados? O Estado. Então, eu não sei, e na época do Fernando Henrique, cogitou-se disso, e tiveram que, aliás, o Raul é especialista em termos de previdência, eu não sei se você concorda com o que eu estou falando, mas eu acho que vai criar um problemão, porque, e eles estão falando em instituir uma contribuição extraordinária, além de aumentar a contribuição, que pode chegar a 22%, estão prevendo uma contribuição extraordinária. Se a ideia dessa contribuição extraordinária, que é periódica, é temporária, se for para cobrir o vazio deixado pelo novo regime previdenciário, ela não vai acabar tão cedo. Nós não vamos viver para ver o fim dessa contribuição extraordinária. Então, eu acho que tem muita coisa que precisava ser melhor explicada, mas é o afã de conseguir dinheiro, de conseguir recursos, e se não há uma demonstração de que esse dinheiro da Previdência realmente é recolhido para esse fundo previdenciário, na realidade a contribuição, o aumento da contribuição é mais uma diminuição salarial. Porque nós não temos nenhuma prova de que o dinheiro que nós recolhemos, que é descontado, que esse dinheiro realmente é usado para pagar os benefícios. Bom, isso foi só um desabafo provocado aqui pelo doutor. A senhora me perdoe, inclusive, de lembrar um episódio muito curioso, né? Porque todos esses últimos governos, de Fernando Henrique para cá, o Estado está emprestando dinheiro para as entidades privadas com dinheiro da Previdência Social. Eu peguei na internet a lista dos devedores, a primeira e principal devedora da Previdência Social do Brasil chama-se Varig, que quebrou e que jamais irá pagar R$1 do dinheiro que levantou. Bom, de qualquer forma, eu queria agradecer mais uma vez. Espero ter passado aqui um recado, deixado um esclarecimento a respeito das desestatizações, que é um tema que voltou à baila, voltou com força
tanto que está sempre. Por que o Supremo está discutindo isso agora, se precisa de autorização? Pela fala dos ministros, a gente percebe que eles querem facilitar, dar mais independência para o Poder Executivo privatizar as subsidiárias das empresas estatais. Então, existe essa intenção, e é para receber recursos, que quando ele outro instrumento para o poder público obter recursos. Privatiza, recebe recursos decorrentes dessa privatização. Então, eu agradeço mais uma vez, e mais uma vez agradeço ao Tiago, e mais uma vez digo que é uma honra estar aqui com o doutor Sérgio Rochi. Obrigada a todos os presentes, que a essas alturas, depois de estarem aqui ouvindo desde manhã, devem estar esgotados, mas estão aí atentos, e agradeço também a vocês. Bom, pessoal, eu falei aqui rapidamente com a professora, gostaria de agradecer imensamente essa participação, não é a primeira vez que a professora participa, e ela também, além da palestra, se dispôs a rapidamente responder algumas perguntas. Então, se vocês desejarem, eu abro para uma rodada rápida, nós fazemos como na manhã. A gente gira aqui o microfone, depois eu devolvo a palavra para concluir definitivamente. Alguém tem interesse de fazer alguma pergunta rapidamente? Peço apenas que sejam objetivos nas perguntas. Lá em cima. Alguém mais só para eu mapear já? Professora, boa noite. Eu gostaria de perguntar a respeito da concessão na modalidade administrativa no que diz respeito aos presídios. O que a senhora tem a dizer a respeito? Em relação aos presídios? Isso, a concessão da terceirização, no caso. Bom. Tá bom. Tá ótimo. Próximo, alguma outra pergunta? Todos tímidos ou cansados? Ali mais uma. Professora, boa tarde. Falando sobre a desestatização ou a privatização, nós podemos constatar, analisando a realidade atual mundial, que a tendência é a estatização ou a restatização. Por que eu digo isso? Desde 2000 até 2017, nós tivemos cerca de 884 serviços reestatizados no mundo. E por países de grande economia, países inclusive de capitalismo central, como Estados Unidos e Alemanha. Entre países que lideram essa lista de restatização e estatização estão, além dos Estados Unidos e Alemanha, França, Espanha, Reino Unido. Ou seja, países de grande economia, mostrando esse exemplo para o mundo. Ao mesmo tempo, a gente vê que serviços que foram privatizados, eles não deram bons resultados. Quando nós perguntamos para quem defende a privatização, que serviço privatizado melhorou? Costuma-se dizer as telecomunicações ou telefonia. No entanto, como a senhora mesmo citou, elas figuram há anos, se não há décadas, desde que foram privatizados esse serviço, no ranking, em primeiro lugar, das reclamações nos PROCONs de todo o Brasil. Então, a pergunta é, por que defender a privatização se essas empresas particulares já mostraram que elas também, ao desenvolverem o serviço, não desenvolvem bem, e os países de grande economia que têm desenvolvimento mostram que estão restatizando ou estatizando? Obrigada pela atenção.
Professora, boa noite. Como graduando, reitero a satisfação de tê-la aqui. E a minha pergunta é sobre o julgamento do Supremo ontem a respeito da privatização de estatais. Eu queria saber o que a senhora pensa sobre a possibilidade de se vender somente as subsidiárias sem autorização do Congresso Nacional, se seria cabível a privatização das estatais matrizes, né? E se há necessidade de licitação ou não. O entendimento da senhora sobre essa questão. Obrigado. Mais uma lá em cima, e acho que nós, se não houver nenhuma mais, fechamos. Boa noite, professora. Eu gostaria de lançar uma questão a respeito da Petrobras. Durante o governo Temer, houve algumas mudanças em relação à formação do preço dos combustíveis, que agora vai respeitar mais questões do cenário internacional, do preço mundial do petróleo, retirando um pouco a força do Estado em ditar o preço do petróleo. A Constituição estabelece a exploração de atividade econômica pelo Estado como exceção. No caso da Petrobras, agora que o Estado não tem mais como ditar o preço do combustível na bomba. Ainda haveria um interesse social em manter a Petrobras? Ou esse novo regime que o governo Temer impôs é inconstitucional, visto que a Petrobras deveria respeitar o interesse público? Então, agradeço à plateia pela atenção, pela participação. Volto a palavra aqui à professora. Bom, a respeito da concessão dos presídios, né, a concessão administrativa, para os alunos que não sabem ainda, a concessão administrativa é uma forma de parceria público-privada em que não há cobrança de tarifa. É o poder público que mantém inteiramente, que paga inteiramente a empresa concessionária. E muito se discutiu sobre a possibilidade de fazer concessão administrativa de presídios e também outras atividades essenciais. O que se entende normalmente, o que se defende, eu sou contra, eu pessoalmente sou contra, eu acho que a administração de presídio é uma atividade tipicamente que não poderia ser deixada na mão da iniciativa privada. Mas a distinção que se costuma fazer também é uma distinção que se faz a respeito de poder civil. Poder civil, isso é indelegável. Mas só que nós já temos inúmeros exemplos de delegação de poder de polícia de atividade que ser exercida por particular. Então, a diferença que se costuma fazer é que a atividade puramente material é passível de delegação. Aquilo que é atividade... Vamos pegar o exemplo dos marronzinhos. Eu não sei se aqui em Ribeirão Preto tem também os marronzinhos, né? Foi muito discutido se o marronzinho... Porque o marronzinho é essa atividade de polícia. Ele trabalha numa empresa privada. Então, o que se alega é que ele não pode aplicar a pena. Ele fiscaliza tudo ali, mas ele não pode aplicar a pena. Quem vai aplicar a pena é o servidor público propriamente dito. Então, no caso dos presídios, eu suponho que a ideia seria essa, que a execução da pena mesmo, aquilo que diz respeito à execução da pena, não pode ser objeto de delegação a uma empresa privada. A empresa privada ela tem que se limitar àquelas atividade meio, por exemplo, ou, por exemplo, a fornecimento de alimentação, a assistência médica, a limpeza, a parte puramente administrativa, mas não pode envolver a execução da pena. Outro dia, naquele foi presídio, onde foi em Manaus, que houve um massacre, né, pelo que eu entendi, é uma empresa privada que administra o presídio. Também é um exemplo de privatização que não deu muito certo, né? Eu sou contra. Eu acho que deveria se restringir. Quando saiu essa concessão, a lei das PPPs, e previu essa concessão administrativa, eu achei que ela não fosse ser usada de forma muito frequente, e no fim ela acabou sendo mais usada do que a própria concessão patrocinada, porque ela foi vista como uma maneira de substituir
o contrato de empreitada. O contrato de empreitada tem aquelas limitações da Lei 8.666, tem limitação de prazo, e você fazendo pela concessão administrativa, você tem um prazo maior, a empresa tem alguns dos poderes próprios das concessionárias, ela tem um regime jurídico diferenciado. Então, eu diria que a concessão administrativa acabou virando uma empreitada meio sofisticada aí, mas em alguns casos de validade, eu acho que bem duvidosa. Com relação à tendência à estatização, eu nunca estudei, nunca fiz pesquisa nenhuma sobre isso, estou partindo do que a pessoa que fez a pergunta aí afirmou, que está havendo essa tendência em vários países, como Estados Unidos, França, etc. Nós, aqui no Brasil, desde que existe o direito administrativo, aliás, o direito constitucional também, nós sempre sofremos muita influência do direito estrangeiro. Todo o nosso direito administrativo foi influenciado pelo direito francês, italiano, direito alemão e, em determinadas fases, até o direito norte-americano. Mas nós estamos acompanhando, nós estamos seguindo os modelos sempre um pouco atrasados, às vezes bastante atrasados, né? Então, eu acredito que essa tendência ainda não chegou aqui, essa tendência à estatização ainda não chegou tão forte aqui no direito brasileiro, e acho que especialmente nesse governo atual, essa tendência à estatização a gente não está sentindo muito. E, pelo contrário, tanto aqui em São Paulo, como João Dória, como na esfera federal, eu acho que a tendência é realmente para desestatizar o máximo possível. Talvez a gente esteja caminhando na contramão da história, né? A respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, eu não li o acordo, eu li alguns trechos, eu vi o noticiário, ouvi alguns trechos de acórdãos da manifestação do voto do ministro Barroso, e vocês sabem que eu durmo muito mal. Eu acordo 3, 4 horas da manhã, vou para o computador, vou trabalhar, e essa noite eu acordei e fiquei lembrando do acórdão. Porque quando eu ouvi a notícia, eu comentei com meu marido, como é possível fazer uma venda sem licitação, como é que vai ser autorização legislativa? Mas a lei de licitações, a lei 8.666, ela prevê, entre as hipóteses de dispensa de licitação, a venda de ações. Porque a venda de ações normalmente é feita em bolsa, que já tem um procedimento licitatório. Então, a própria lei prevê. Mas eu fiquei pensando assim, se a empresa que vai ser privatizada, ela prestar serviço público, por exemplo, vamos supor uma subsidiária da Petrobras. Essa exploração de minérios depende de um contrato de concessão, não é concessão de serviço público, é uma concessão para a exploração de um bem público, mas é um contrato de concessão. Se ela for ser privatizada, ela vai ter que continuar, ela vai ser uma empresa privada, mas ela tem que dar continuidade à exploração da mesma atividade. E existem algumas coisas na lei de concessão, e uma delas que são meio intrigantes, assim, já foram objeto de muita controvérsia, que é o objeto da transferência da concessão sem licitação. A empresa concessionária, ela participou da licitação, ganhou a licitação, já está executando o contrato, mas a lei diz que se ela quiser, ela pode transferir a concessão para outra empresa ou pode transferir o controle acionário para outra empresa sem fazer licitação, apenas com a exigência de que a empresa que for receber a concessão preencha os mesmos requisitos que a lei exige para as empresas concessionárias. Então, qualificação técnica, econômica, etc. Então, se a empresa for uma subsidiária que tem um contrato, e na lei de concessão de minérios, aí que não me lembro agora o número da lei, tem a mesma norma, possibilidade de transferir sem licitação. É uma coisa estranha, mas é o que está na lei. E essa necessidade de autorização legislativa realmente só consta na Constituição para que, quando o Estado vai participar de uma outra empresa
de outra empresa privada, mas não quando vai alienar ações. Não existe essa previsão de autorização legislativa. Agora, com relação à Petrobras, essa é uma pergunta muito complicada. Se ainda há interesse social em manter a Petrobras, não sei. Quando falo em privatizar a Petrobras, vocês lembram do filme O Petróleo é Nosso? Não tem um filme que chama... Era o filme ou quer? De onde vem essa frase? A senhora me perdoe a interrupção, porque é um dado histórico do Brasil, né? Que as novas gerações não veem nos jornais. Nós estudantes daquela época do Petróleo é Nosso, quando saiu a luta pela criação da Petrobras, quem fazia a defesa da Petrobras? Aqueles que defenderam a Petrobras e a pesquisa do petróleo no Brasil, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, eram presos. Eu posso dizer, inclusive, o nome de um desses presos, que quase todo o Brasil conhece e conhece muito bem. Chamava-se Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi preso porque defendia a necessidade de explorar petróleo no Brasil. E veio um norte-americano aqui e disse, por todos os jornais, o Brasil é um país que não tem petróleo. Não adianta tentar procurar petróleo no Brasil. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Eu acho assim, a Petrobras, aparentemente... Assim, eu queria apenas confessar um crime. Desculpe-me. Naquela época de estudante, eu comprei 10 ações da Petrobras. E tenho as ações até hoje. Eu tenho sérias dúvidas sobre a Petrobras, porque eu me lembro que o meu marido foi procurador no município, mas ele estudou economia também. E ele tinha um professor que dizia que a empresa que dá mais lucro, em primeiro lugar a Petrobras, em segundo lugar a Petrobras, em terceiro lugar a Petrobras. É uma empresa boa, é uma empresa que atuou muito bem. Ela só se perdeu por causa da corrupção. Então, não é o fato em si dela ser empresa estatal ou não ser empresa estatal que levou a esse resultado negativo. O que aconteceu foi a corrupção que tomou conta. E agora, para recuperar isso tudo, vai ser complicado. E ela está precisando vender as subsidiárias para conseguir recursos, porque ela tem uma dívida monumental. Eu tenho sérias dúvidas em relação, porque tenho muito amor à pátria, e as jazidas são bem público, eu tenho sérias dúvidas de que deva isto ser privatizado. Mas, enfim, é dúvida, é coisa para amadurecer. Vocês vão responder? Acho que sim. Então, professora, novamente, muitíssimo obrigado. É uma honra recebê-la aqui novamente. Falo em nome do professor Raul também, que é seu ex-orientando. Também agradeço ao professor Sérgio Roxo, professor, pelo apoio de sempre, todos os anos aqui conosco, doutor Vinícius. Também agradecer a essa equipe queridíssima de alunos do grupo de Direito Administrativo, também do grupo de Urbanístico. Sem eles o evento não teria sido possível, então toda essa organização aqui só foi possível graças à atuação dos alunos, de várias reuniões, muitos debates em grupos, etc. Também agradecer à equipe da faculdade. Quero agradecer, esqueci, mas eu quero agradecer especialmente a Carolina e a Letícia, que foram que nos ciceronearam hoje aí, né, desde a hora que nós chegamos. Muito obrigada, viu? Agradeço a todos os alunos aí, na pessoa de vocês duas. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas também para o pessoal que ajudou e para a equipe da faculdade aqui, porque esse é um evento totalmente gratuito, custeado com recursos públicos do departamento e da pós-graduação. Essa, como tradição, no primeiro dia do evento nós temos as palestras e os ciclos de debate com especialistas nos temas. Os professores são escolhidos pelos temas aos quais eles se dedicam, pela sua experiência nos temas. E amanhã nós continuamos para ouvir os pesquisadores
Então, fora dessa sala há uma lista, são mais de 40 pesquisadores de todos os níveis, graduação, mestrado e doutorado. Fora uma lista com o nome dos pesquisadores e as salas em que ocorrerão as avaliações. Então, amanhã nós continuamos os trabalhos e nos encontramos aproximadamente aí às 9 da manhã, aqui na faculdade, nas salas dos blocos B e C, onde serão avaliados os trabalhos, pedindo a gentileza dos pesquisadores de acompanharem os debates e apresentações, porque a ideia não é simplesmente de ou manifestar ou apontar e expor o seu tema, mas a ideia é que os trabalhos sejam submetidos à comunidade científica, e a ideia é também que os ouvintes participem e critiquem e ajudem a que os trabalhos avancem cientificamente. Então agradeço imensamente de novo a todos e desejo uma ótima noite. Obrigado.